marido de Bilha. Suanlata não foi enganada nenhuma vez. Insistiu que Molly era seu filho e que o outro homem era um estranho. Finalmente, Suanlata lembrou a seu antigo marido que ele havia furtado 1.200 rupias de Bilha antes que ela morresse, e que o dinheiro havia sido guardado numa caixa. Surpreso pelo fato de Suanlata lembrar daquele segredo que somente ele e Bilha conheciam, Sripandey admitiu que ela dizia a verdade. Algumas semanas depois, o pai de Suanlata levou Katini para visitar a casa e a aldeia em que Bilha vivera e morrera. Assim que chegou, percebeu imediatamente mudanças na casa. Perguntou por um parapeito, uma varanda e uma árvore plantada no terreno. Tudo aquilo havia sido retirado após a morte de Bilha. Identificou o seu quarto e aquele em que morrera. Depois, identificou corretamente mais de 2 dúzias de pessoas que Bilha havia conhecido, reagindo com emoções proporcionais ao relacionamento que Bilha tinha com cada uma delas. Molly tentou montar armadilhas outra vez, mas Suanlata não caiu em nenhuma delas. Deve ter sido um espetáculo e tanto. Ali estava uma menina de 10 anos, uma estranha vinda de longe, tão longe, segundo a cultura indiana, que seu dialeto era diferente daquele falado pelos Pathak, que agia confiantemente como se fosse a dona daquela casa, conhecia os nomes, os apelidos e os segredos da família, e se lembrava até de parentes distantes, velhos empregados e amigos, brincando com todos de como haviam mudado em 20 anos. O mais interessante era que Suanlata não sabia nada do que acontecera à família Pathak desde 1939. Suas lembranças paravam no ano da morte de Bilha. Nos anos seguintes, Suanlata visitou a família Pathak a intervalos regulares. Desenvolveu uma relação de amor com muitas das pessoas da sua família da vida passada, que a aceitou como Bilha renascida. O pai de Suanlata também aceitou a identidade passada da filha. Anos depois, quando Suanlata atingiu a idade de se casar, seu pai consultou os Pathaks sobre a escolha de um marido para ela. Como Suanlata se sentiu sobre aquele assunto? Era confuso para ela lembrar-se tão profundamente da vida de uma mulher adulta. O Dr. Stevenson se correspondeu com ela e visitou-a por muitos anos. E disse que ela cresceu normalmente, tornou-se uma jovem muito bonita, casou-se e conseguiu se formar numa universidade. Disse-lhe que certas vezes, quando se lembrava de sua vida feliz em Katini, seus olhos brilhavam cheios de lágrimas, e que por um instante desejara poder voltar à riqueza e à vida de Bilha. Mas permaneceu leal à família Mishra e aceitou plenamente sua posição nesta vida. Comportamentos trazendo de volta o passado. O Dr. Stevenson anotava mais detalhes que as simples declarações verbais das crianças que investigava. Dava atenção especial ao seu comportamento. Traços, habilidades, fobias e preferências que parecessem fora de propósito para a família natural de uma criança, mas que combinavam com a vida de uma personalidade anterior. Reforçavam as lembranças verbais e as evidências de reencarnação. Esta ênfase na observação de comportamentos é outra inovação importante de Stevenson. Por exemplo, as crianças que lembram de vidas passadas numa classe superior à sua, na Índia, podem censurar seus pais de classe inferior por terem hábitos e estilo de vida incultos, e podem recusar comer os alimentos de gente inferior. Bizenchan agia exatamente como o homem rico e mimado que se lembrava de ter sido. Repreendia desdenhosamente seus pais por sua pobreza, exigia comida de melhor qualidade, rejeitava as roupas simplórias que recebia, dizendo que não serviam nem para os seus empregados. Por outro lado, algumas crianças que lembram de ter sido de casta inferior à de seus pais podem mostrar toda a grosseria e o instinto de sobrevivência dos desesperadamente pobres, além de hábitos ofensivos para a nova família. Alguns manifestam gratidão por terem ascendido e demonstram grande prazer em comer boa comida e vestir em roupas melhores. Uma menina que nascera Brahmani,
A casta mais alta da Índia lembrava-se da sua vida como varredora de ruas da mais baixa casta, os intocáveis. Normalmente pacata, a menina aterrorizava a família com seus hábitos repulsivos e com sua insistência em querer comer porco. A família era vegetariana. E, ao contrário dos outros membros da família, limpava de bom grado, quase avidamente, os excrementos das crianças menores. Quando uma criança que tem lembranças de vidas passadas visita a família ou os amigos da personalidade prévia, quase sempre distinguirá com seu comportamento o indivíduo que reconhecer. Stevenson cita o caso em que um menino do Sri Lanka lembrou-se de uma vida como uma menina e ficou feliz ao ver suas antigas irmãs, mas não se relacionava direito com seu irmão, que fora cruel com ela na vida passada. Em outro caso, descreve um jovem indiano que repreendeu uma mulher que reconhecera como sua antiga esposa, por estar usando sari branco, usualmente vestido por viúvas, ao invés do sari colorido de sua esposa. Normalmente, seria uma ofensa social grave para um rapaz fazer tal repreensão a uma mulher mais velha. O Dr. Stevenson admite que um exemplo isolado de comportamento fora do comum numa criança não significa nada. A peculiaridade poderia ser explicada de várias maneiras. Mas quando muitas características, todas fora do comum e aparentemente sem conexão, formam uma síndrome de comportamento que corresponda perfeitamente à vida de uma personalidade prévia, há evidências convincentes de reencarnação. O Dr. Stevenson documenta correspondências evidentes de comportamento em quase todos os casos resolvidos. Fobias são um exemplo impressionante de lembrança behaviorista. São comuns naqueles casos que quase sempre correspondem a uma morte em vida passada. O caso de Shalini é um exemplo marcante, porque desde o seu nascimento ela teve duas fobias aparentemente isoladas que faziam sentido quando os detalhes da morte na vida passada eram conhecidos. Ainda um bebezinho, Shalini tinha pavor de água e resistia, gritando e se debatendo, a qualquer tentativa de banhá-la. Naquela época, também tinha pavor de ônibus. Chorava histericamente quando andava num, e até mesmo quando via um deles ao longe. Seus pais estavam intrigados porque não havia nenhum motivo, em sua breve vida, que pudesse ter causado ou justificasse nenhum dos pavores estranhos da menina. Porém, assim que Shalini começou a falar, disse aos pais que já tinha tido uma existência anterior, e deu amplos detalhes de sua vida em uma aldeia não muito longe dali chamada Galtudawa. Descreveu também a sua morte. Certa manhã, saiu de casa para comprar pão. Como o acostamento da estrada estava cheio de água, por causa das fortes chuvas que caíram, ela andava pela faixa de rodagem. Um ônibus passou raspando, espirrando água sobre ela e jogando-a dentro de uma plantação de arroz inundada. Levantou os braços e chamou, mamãe. Depois, disse ela, caiu no longo sono. A família veio a saber depois que uma menina de 11 anos chamada Emazeli, da aldeia de Galtudawa, morrera afogada ao dar um passo atrás para evitar ser atropelada por um ônibus, e caíra num arrozal inundado. Quando Shalini fez 4 anos, foi levada até Galtudawa, reconheceu membros da família de Emazeli, e convenceu testemunhas de que era de fato Emazeli rediviva. Finalmente seus pais tiveram uma explicação para as duas fobias desconexas de Shalini, que desapareceram tão logo reassumiu sua vida anterior. O caso de Ravi Shankar, não se trata do músico, foi um dos casos de reencarnação mais famosos da Índia, antes mesmo que o Dr. Stevenson investigasse. É um exemplo dramático de como os casos de fortes lembranças verbais às vezes são reforçados por marcas físicas no corpo. Ravi Shankar nasceu em julho de 1951. Mal tinha 2 anos quando disse aos pais que era realmente Munna, filho de Jageshwar, barbeiro do distrito Shipati de Kanauji. Contou-lhes detalhadamente como certo dia foi atraído para longe de seus brinquedos por 2 homens, um barbeiro e um tintureiro,
que o levaram para um pomar próximo do templo Chintamani, cortaram sua garganta e o enterraram na areia. Ravi repetiu aquela história para parentes, amigos e para o seu professor durante os 2 anos seguintes. Perguntou várias vezes aos pais pelos brinquedos que disse ter tido na vida anterior: um grande quadro negro de madeira, uma pistola de brinquedo, um elefante de madeira, um relógio e uma pasta escolar. Eram brinquedos que sua família atual não era capaz de comprar. Mesmo assim, o pequeno Ravi os censurou por não permitirem que ele os fosse buscar. Falava tanto de sua vida como Muna que se tornou um estorvo para a família e para os amigos, e ameaçou fugir para sua outra família. Reconhecendo a importância das afirmativas de Ravi, seu professor as escreveu e enviou para o professor B.L. Atreya, que foi o primeiro a investigar o caso. A insistência de Ravi de que era um menino assassinado se espalhou pela aldeia e pelos distritos vizinhos. Foi assim que Srijajeshwar Prasad soube da história de Ravi. Em 19 de janeiro de 1951, seu filho único de 6 anos, Muna, fora assassinado com uma navalha, após ter sido atraído para longe de casa. Alguém tinha visto Muna se afastar com Jawar, o barbeiro, e Chaturi, o tintureiro, o que permitiu sua prisão. Um dos supostos assassinos, parente do menino, tinha motivos para matá-lo. Ficaria na posição de possível herdeiro dos bens de Srijajeshwar Prasad. Quando o corpo mutilado de Muna e a cabeça decepada foram encontrados enterrados na areia, Chaturi, o tintureiro, confessou o crime, mas depois voltou atrás. Como não havia testemunhas, o caso foi encerrado, e o barbeiro e o tintureiro libertados. Prasad estava profundamente abalado e enraivecido com a morte de seu filho. Quando ouviu dizer que Ravi Shankar afirmava ter tido a garganta cortada por um barbeiro e um tintureiro, foi visitar Ravi para ver se ele era, de fato, seu filho morto renascido. Mas o pai de Ravi temia que ele lhe fosse tirado por Prasad e recusou-se violentamente a permitir que ele encontrasse seu filho. Também temia que os assassinos, que ainda estavam soltos, pudesse querer evitar qualquer tentativa de reabertura do processo. Porém, alguns dias depois, a mãe de Ravi desobedeceu às ordens do marido e permitiu que Prasad falasse com seu filho de 4 anos. Ravi reconheceu imediatamente seu antigo pai, identificou o relógio que usava como aquele que Prasad comprara para Muna em Bombaim. Contou detalhes sobre a morte de Muna, que batiam com a confissão dos assassinos presumidos e com as evidências materiais do crime. Prasad confirmou outros detalhes da vida de Muna que apenas a família sabia. Muna havia colhido algumas goiabas para comer antes de sair de casa e ser assassinado, e tivera todos os brinquedos que Ravi descrevia. O assassinato de Muna fizera sua mãe enlouquecer, e ela guardou cuidadosamente todos os brinquedos do menino num armário, esperando que ele voltasse. Ravi tremia de medo toda vez que via um barbeiro ou um tintureiro. Certo dia, assistindo a uma cerimônia religiosa, ficou aterrorizado de repente, ao ver um homem na multidão. Reconheceu o homem como Chaturi, o tintureiro, um dos assassinos do Muna. O pequeno Ravi, cheio de ódio, jurou vingar sua morte. Quando a mãe percebeu sua reação àquele estranho, fez perguntas e confirmou que ele era de fato um dos suspeitos da morte de Muna. Mas ainda tem mais. Ravi nasceu com uma marca de nascença semelhante a uma grande ferida à faca em volta do pescoço. Quando começou a contar a sua história, com 2 anos, já dizia que a marca estava no lugar onde o tintureiro e o barbeiro haviam cortado sua garganta numa vida passada. O Dr. Stevenson viu Ravi em 1964 e examinou a marca de nascença. Ravi estava com 13 anos. Ele descreveu a marca, que cortava horizontalmente o pescoço do menino, tirou as medidas de 3 a 6 milímetros de largura e com pigmentação mais escura que o tecido adjacente e tinha a aparência de uma cicatriz. Parecia muito com a marca de uma ferida feita a faca e cicatrizada. De acordo com testemunhas,
A marca de nascença era maior quando Ravi era menor, mas foi desaparecendo gradualmente à medida que ele crescia. O Dr. Stevenson encontrou Ravi Shankar para uma entrevista de acompanhamento em 1969. Estava com 18 anos e ia para a faculdade. Ravi disse que suas lembranças da vida anterior como Muna haviam desaparecido. Só sabia da história pelo que as outras pessoas lhe contavam. Todas as suas fobias, de barbeiros e navalhas, haviam desaparecido também, embora continuasse se sentindo pouco à vontade sempre que passava pela área do templo Chintamani, onde Muna fora morto. Sua marca de nascença continuava claramente visível no pescoço. Marcas e defeitos de nascença. A marca de nascença de Ravi Shankar, que correspondia exatamente à ferida fatal no pescoço de Muna, não era um caso isolado. O Dr. Stevenson descobriu que em 35% dos seus casos verificados, 309 em 895, a criança tinha marcas ou defeitos de nascimento que casavam com ferimentos em suas vidas anteriores. Está publicando um conjunto de 3 livros monumentais dedicados exclusivamente a este fenômeno, que incluirá 210 casos verificados. A escala desta obra, sua obra-prima, indica quanta importância ele dá a esses casos como evidências de reencarnação. São importantes porque apresentam provas físicas para a ligação entre passado e presente. Não importa quão fortes sejam as evidências verbais e comportamentais num caso, os críticos sempre encontrarão erros nos dados. Mas marcas e defeitos de nascença, especialmente quando podem ser comparados com os dados médicos do falecido, são evidências tangíveis, incontestáveis, de uma correspondência direta entre uma vida passada e a presente. Um dos casos do novo livro de Stevenson, apresentado em um artigo no Journal of Scientific Exploration, trata de um menino indiano que lembrava de ter sido morto com um tiro no peito. Havia no peito do menino uma sucessão de marcas de nascença que combinavam com o padrão e a disposição, verificados através do relatório da autópsia, da ferida mortal. Outra vítima de um tiro de cartucho foi atingida a queima-roupa no lado direito da cabeça, confirmada pelo relatório do hospital. O menino turco que lembrava desta vida nasceu com uma orelha menor e mal formada e subdesenvolvimento do lado direito da face. Uma mulher tinha 3 marcas de nascença similares a cicatrizes lineares separadas nas costas. Quando criança, lembrou da vida de uma mulher que foi morta com 3 golpes de machado nas costas. Outro menino na Índia nasceu com tocos de dedos apenas na mão direita, um caso extremamente raro. Lembrou da vida de um menino que teve os dedos cortados pelas lâminas de uma ceifadeira. As marcas de nascimento da maioria dos casos do Dr. Stevenson não são as manchas congênitas comuns que vemos nos adultos. Elas têm aparência de cicatrizes e feridas. São marcas inconfundíveis, grandes e notáveis, costumam ser enrugadas e terem a forma de cicatrizes, algumas vezes ficando abaixo das áreas adjacentes, áreas sem pelos. Áreas em que a pigmentação está fortemente diminuída ou tendo marcas da cor de vinho do Porto. Isto também vale para defeitos de nascença, membros deformados, por exemplo. Também são espécimes raros e incomuns, que não cabem na definição de padrões reconhecíveis de malformação humana e parecem ser o resultado de ferimentos causados por instrumentos externos. O Dr. Stevenson aplicou seus métodos usualmente rigorosos para examinar e registrar as marcas e defeitos de nascença. Exigiu que os relatórios das testemunhas oculares confirmassem que as marcas estavam presentes no nascimento. Mediu e fotografou meticulosamente as marcas. Separou os casos em que o defeito de nascença pudesse ser genético, causado por um relacionamento familiar entre o paciente e o morto, ou que pudesse ser explicado por eventos durante a gravidez. Depois, documentou os fatos da vida e da morte da personalidade prévia a partir de relatos de testemunhas oculares, relatórios médicos e relatórios de autópsia.
Lembre-se de que o Dr. Stevenson se formou em medicina e portanto sabia o que estava vendo. Finalmente, comparou as feridas mortais comprovadas da personalidade prévia com as marcas da criança em exame. Ele era muito cuidadoso e se prevenia contra casos em que as lembranças de vidas passadas eram fabricadas como um meio de explicar retroativamente as marcas de nascença. Só aceitava aqueles casos verificados em que a criança tinha lembranças verbais suficientes os diversos fatos e pessoas de que sua anlata se lembrara, por exemplo, para identificar e localizar as personalidades prévias. Em muitos casos, esta pessoa era completamente desconhecida da criança e da família. Em outras palavras, o caso tem que resistir pelos seus próprios méritos, antes que marcas e defeitos de nascença sejam admitidos como evidências adicionais. Alguns críticos podem dizer que estas marcas de nascença são obra do acaso. Mas um número significativo de casos de marcas de nascença do Dr. Stevenson envolvem duas ou mais marcas que combinam, por exemplo, a mulher que tinha 3 marcas em forma de cicatriz nas costas. Entre os 210 casos do seu livro, 18 são de marcas de nascença duplas. 9 desses casos envolvem feridas à bala em que não apenas as marcas combinam com o lugar exato de entrada e saída das balas, como o lugar de entrada é pequeno e redondo, e o correspondente à saída é largo e irregular. Isto se ajusta perfeitamente ao fato balístico de que a ferida de saída de uma bala é sempre maior que o furo por onde a bala entra no corpo. Quais são as chances de que 2 marcas de nascimento correspondam casualmente a 2 feridas? Stevenson fez os cálculos e determinou que as chances são de 1 para 25.600. As chances para que isso aconteça por acaso 18 vezes são astronômicas. Crença. O Dr. Stevenson prova que existe reencarnação? Ele jamais dirá que sim. Stevenson sustenta que está apresentando evidências de reencarnação, mas não afirma que a reencarnação está provada. Denominou intencionalmente seu primeiro livro de 20 casos sugestivos de reencarnação. Como um empirista, acredita que seria fora de propósito fazer qualquer afirmação ou chegar a uma conclusão final. Sua atitude é: eis aqui a prova, decida por si mesmo. Esta atitude é similar à do Dr. Wolger, que diz que não importa se você acredita ou não em reencarnação, contanto que os efeitos curem. Está interessado apenas na verdade psicológica das lembranças. Mas, como um profissional dedicado à cura, Wolger diz que é melhor tratar estas memórias como se elas se originassem no passado. Tanto o Dr. Stevenson quanto o Dr. Wolger impedem que seja feita publicidade em que se diga que acreditam em reencarnação, apesar de serem levados à evidência disso todos os dias. Não serei tão cautelosa. Eu acredito, a partir das evidências empíricas obtidas pelo Dr. Stevenson, pelos resultados clínicos do Dr. Wolger e por minha própria experiência, que estas lembranças derivam de vidas passadas. Lembranças de vidas passadas são realmente de vidas passadas. A atitude dos 2 doutores traz à minha mente um velho ditado: se anda como um pato, parece com um pato, grasna como um pato, então é um pato. Bem, se o Dr. Stevenson quer afirmar apenas que temos evidências de que seja um pato, mas não lhes direi o que é, e o Dr. Wolger sugere que devemos tratá-lo como um pato, para mim está bem. Mas para mim é um pato. Após ler os livros do Dr. Stevenson cuidadosamente, seguindo sua lógica e absorvendo os fatos daqueles casos, como pode alguém não estar convencido de que aquelas lembranças são reais? Em suas próprias palavras, que evidência, se existisse, o convenceria de que existe reencarnação? A prova não é fundamental. Para o Dr. Stevenson, a prova é fundamental. Graças a ele, para nós, provar não é a questão. Ele preparou o caminho para que nós possamos ir além da questão da prova. Ele fez o trabalho pesado, libertando-nos para voarmos com as ideias,
planarmos com as implicações e explorarmos os pontos mais delicados da cura. Para construir sua prova, o Dr. Stevenson aceitou apenas os casos raros e extremos, aqueles com dúzias de detalhes convincentes e nos quais a personalidade prévia podia ser identificada. Não precisamos repetir sua comprovação nem duplicar seus métodos. Podemos aceitar os casos mais comuns, aqueles que cabem na descrição de casos de lembranças de vidas passadas, mas que não possuem detalhes suficientes por si próprios para provar nada, e trabalhar com eles em seus próprios termos. Assim, por exemplo, se uma criança nos contar sua vida como um soldado na guerra civil, não precisamos receber seu relato com ceticismo, pensando, bem, isso ele podia ter aprendido vendo TV ou sua imaginação, por sorte, acertou em cheio nos detalhes. Pelo fato de sabermos, graças ao Dr. Stevenson, que lembranças espontâneas de vidas passadas acontecem, podemos relaxar quanto à questão da obtenção de provas e nos concentrar no significado das lembranças para as crianças. Podemos avançar para o trabalho mais gratificante, que consiste em acrescentar as lembranças de vidas passadas às teorias do desenvolvimento da criança, da psicologia e da metafísica. Padrões obtidos do conjunto de dados. Podemos identificar os padrões de lembranças de vidas passadas verdadeiras no enorme conjunto de casos verificados pelo Dr. Stevenson e usar esses padrões para nos ajudar a entender como as lembranças funcionam. Alguns dos padrões confirmaram o que eu havia aprendido com os terapeutas de vidas passadas. Outros padrões explicaram características específicas de lembranças de crianças. O primeiro deles é a idade em que as crianças começam a falar de suas vidas passadas. A maioria das lembranças surge pela primeira vez quando a criança tem entre 2 e 5 anos. Este padrão é universal, acontecendo em qualquer país ou cultura. Mas não é regra. Algumas crianças falam sobre suas lembranças tão logo conseguem construir frases. Em geral, as lembranças começam a se apagar na idade escolar, entre 5 e 8 anos. Retrocedem para o inconsciente, apagando-se como um sonho ao despertar. Após se apagarem, a criança negará que tenha tido qualquer lembrança, o que é típico. Em pequeno número de casos raros, as lembranças permanecem intactas até a maturidade. Um segundo padrão é que muitas crianças que relatam lembranças de vidas passadas também têm fobias relacionadas com suas vidas passadas. O Dr. Stevenson descobriu que 36% das crianças, mais do que 1 em 3, sofriam de uma fobia correspondente à forma como morreram. Se a criança foi morta por um caminhão, pode ter medo de veículos grandes ou de caminhões. Se a criança se afogou no passado, pode ter medo de água ou até de tomar banho. Terapeutas de vidas passadas descobriram as mesmas elevadas correlações entre fobias e a forma da morte em seus casos de regressão com adultos. Mas a prova nesses casos é subjetiva, pois raramente há comprovação de suas lembranças. Pela primeira vez, graças ao Dr. Stevenson, temos muitos casos em que a forma da morte foi comprovada por testemunhos e relatórios médicos, e a fobia foi documentada por pesquisadores independentes. A correspondência direta entre a morte na vida passada e a fobia no presente é clara. Os dois lados da equação têm o mesmo resultado. As descobertas do Dr. Stevenson deram credibilidade objetiva ao que os terapeutas de vidas passadas presumiram desde o início, que as mortes em vidas passadas causam fobias na vida atual. Esta é uma boa notícia para terapeutas de vidas passadas. E significativa para os pais, também. Muitas crianças têm fobias que não podem ser explicadas por nada que lhes tenha acontecido na vida atual. Se os pais observarem um medo inexplicável na criança, já podem suspeitar de uma causa numa vida passada, mesmo que a criança não tenha feito nenhuma menção a uma vida anterior. Foi assim que aconteceu com os meus filhos,
As fobias surgiram antes que expressassem lembranças conscientes de suas vidas passadas. Um terceiro padrão é a importância do momento da morte. O Dr. Stevenson descobriu que 72% das crianças lembravam de como haviam morrido e mais da metade delas morrera violentamente. Este dado é significativo quando comparado ao fato de que muito poucas crianças nestes casos sequer lembravam dos seus antigos nomes. Em outras palavras, a morte deixara uma marca maior na lembrança transmigrante que os fatos do dia a dia. A maioria das lembranças espontâneas de vidas passadas em crianças envolve lembranças de morte, especialmente as violentas. Em 20 casos, o Dr. Stevenson especula por que isso acontece. Parece razoável supor que a intensidade de uma experiência tal como uma morte violenta possa de alguma forma reforçar ou fixar lembranças, de modo a que fiquem melhor preservadas na consciência. O Dr. Woger e os terapeutas de vidas passadas estavam chegando à mesma conclusão em seus estudos de lembranças em adultos. O Dr. Woger sugere, e eu repito para comparação, a percepção intensificada que ocorre na morte imprime com intensidade exagerada aos pensamentos, sentimentos e sensações naquilo que transfere nossa essência de uma vida para outra, seja que nome tiver. O Dr. Stevenson sugere que as mortes violentas são o que as crianças lembram mais frequentemente, porque são súbitas, imprevistas e envolvem emoções fortes. Cortam a existência bruscamente, deixando a pessoa que morre num estado incompleto. Mesmo nos relatos de morte natural das crianças, as vidas relembradas estavam de alguma forma incompletas. Partiram deixando o que o Dr. Woger chama de assuntos inacabados da alma. O retrato que o Dr. Stevenson pinta com os seus casos e análises estatísticas confirma outro princípio básico descoberto pelos terapeutas: morrer carregado com emoções e assuntos não resolvidos, ou morrer incompleto, energiza as lembranças de modo a influir nas vidas subsequentes. Para as crianças, as lembranças podem ser bastante vividas, exigindo um fechamento. Uma parte da criança ainda está lá, com o pé na vida passada, presa no emaranhado de sentimentos não resolvidos, ainda presa à vida deixada para trás inesperadamente. Um fenômeno natural. Creio que o padrão mais importante demonstrado pelo trabalho do Dr. Stevenson é também o mais óbvio. As lembranças de vidas passadas em crianças são um fenômeno natural. Elas estão presentes na percepção consciente de algumas crianças. Emergem espontaneamente, sem ajuda, com uma vontade e lógica próprias. Um fenômeno natural. As palavras brilhavam como um anúncio luminoso na minha mente. Isto significa que qualquer criança, em qualquer ponto do mundo, pode ter uma lembrança espontânea de vida passada. Mas quantas delas o fazem? É uma rara aberração da natureza ou será que acontece todo o tempo, de forma branda que não percebemos porque não sabemos o que procurar? O Dr. Stevenson não responde a esta pergunta nem nada faz para comparar os casos extremos que estuda com a população como um todo. Esta questão permanece em aberto. Pensei mais a respeito do significado disso. Se a lembrança de vidas passadas em crianças é um fenômeno natural, qual seria a causa natural? Seria uma fissura no sistema que faz minar lembranças em algumas crianças, mas não tem finalidade? Ou faria parte do desenvolvimento da nossa alma, uma oportunidade de resolver questões do passado? Isto confere com as crenças hindus e budistas de que cada encarnação é uma oportunidade de aprendizado e crescimento espiritual. Terapeutas de regressão mostram que as lembranças originárias de mortes traumáticas criam problemas na vida adulta. Stevenson mostra que a maioria das lembranças de crianças estão concentradas na morte. Seria o aparecimento espontâneo dessas lembranças na infância a oportunidade que a natureza nos dá de reverter os efeitos de uma morte traumática, antes que se tornem problemas mais complicados na vida adulta. Se for este o caso, qual seria o papel dos pais nisto?
Como as lembranças ocorrem quando a criança ainda está em tão tenra idade e totalmente dependente de nós para seu sustento, talvez as lembranças de vidas passadas em crianças sejam uma valiosa oportunidade de desenvolver nossas crianças do ponto de vista espiritual, também. Talvez sejamos, enquanto pais, parte do plano para ajudar nossos filhos a se beneficiarem com as lembranças espontâneas de vidas passadas. Capítulo 7. Lembranças de vidas passadas em crianças. As rigorosas pesquisas de Ilan Stevenson provaram que as lembranças das crianças são reais e naturais. Terapeutas de vidas passadas me convenceram de que essas lembranças podem curar. Mas onde estavam os pesquisadores e clínicos que trabalham com crianças? Não os encontrei. Então, decidi fazer minhas próprias pesquisas para confirmar que o que eu sabia era verdade, que lembranças de vidas passadas em crianças podem curar. Armada com as técnicas de regressão que aprendi com Normarie Inge e Roger Wolger, e com tudo o que aprendi através de leituras, estava preparada para agir. E decidi começar a fazer regressão em crianças eu mesma, para ver o que poderia descobrir. Jovens exploradores. Shazi, então com 7 anos, treinado na exploração de vidas passadas, foi meu primeiro paciente. Certa tarde, sem alarde, perguntei-lhe se estava preparado para tentar uma regressão comigo. E ele respondeu, claro, por que não? Fiz com que se deitasse na sua cama, fechasse os olhos e prestasse atenção à sua respiração. Estava ansiosa. E também estava nervosa, não pelo que pudesse acontecer, mas com a possibilidade de que nada acontecesse. Minha apreensão desapareceu assim que vi as pálpebras de Shazi palpitarem. Perguntei, o que está sentindo? E Shazi começou a me contar sobre a sua vida como escultor de madeira na Rússia, no século XIV, falando em frases curtas, típicas de quem lembra de vidas passadas. Shazi desta vez se descreveu como um marceneiro de renome, conhecido em toda a região por sua inventividade e habilidade. Disse que havia criado uma estante de canto que era uma inovação e se tornou muito conhecida, fazendo com que seus serviços fossem bastante solicitados. Mencionou que tinha uma família e era muito feliz. Mas seus pensamentos estavam concentrados em sua realização como artesão naquela vida, não nos seus relacionamentos. Morreu tranquilamente, bem idoso, cercado pela família. Shazi ficou imóvel na cama, como já ouvira ficar após sua morte em outra vida passada. O que aprendeu nesta existência? Perguntei. Se você tem uma ideia e trabalha nela com persistência, acabará tendo sucesso. E continuou, como fiz sucesso, as pessoas vinham de todas as partes para me contar seus problemas e pedir minha opinião. Para mim, era fácil ajudá-las. É bom partilhar a sua sabedoria generosamente. Aquilo era uma surpreendente pérola de filosofia, vindo de uma criança de 7 anos. Shazi sorriu e abriu os olhos. Sabia que tinha voltado ao presente. 15 minutos haviam se passado. Shazi disse que aquela regressão tinha sido curiosa e que as imagens de sua aldeia na Rússia eram perfeitamente claras, como se tivesse estado lá. Pedi para desenhar a estante que criara. Fechando os olhos para lembrar do que vira, desenhou uma pequena estante decorativa de canto, com um traçado curvo na parte superior e nas laterais. Aqui está, disse orgulhosamente, dando os retoques finais na decoração da peça. E saiu correndo do quarto, dizendo por cima do ombro, depois a gente faz de novo. Tinha tomado nota do que Shazi dissera na regressão. Relendo, me perguntei se aquela lição de perseverança o marcaria e o guiaria na vida atual. A sabedoria do passado pode ser renovada pela lembrança. Que dádiva não seria se Shazi pudesse começar sua vida sem ter que reaprender essas lições sobre concentração e dedicação. Alguns dias depois, chamei Sarah para ser minha paciente seguinte. Ela entrou em transe facilmente, com uma sugestão para fechar os olhos,
se concentrar na respiração e ir até uma vida passada. Sarah se viu como uma menininha num lugar quente e ensolarado, com prédios de barro. Era uma órfã que sobrevivera roubando comida e se escondendo em qualquer abrigo que pudesse encontrar, à noite. Sua sobrevivência dependia de sua rapidez e ação furtiva. Disse que morrera jovem, morta por roubar comida. Ainda em transe, não parecia triste nem perturbada por sua morte prematura. Sentia-se aliviada. Perguntei-lhe quais tinham sido seus últimos pensamentos ao morrer. Estou feliz por tudo estar terminado. Era muito duro. Não quero fazer isso outra vez. Estava curiosa para saber o que estava trazendo daquela vida para a atual e perguntei, o que aprendeu com aquela vida? Que não basta correr e roubar para sobreviver. Não funciona, não podia sobreviver daquele jeito. Tenho que aprender outras habilidades para poder ter uma vida plena. Quando Sarah abriu os olhos, estava surpresa com o que havia visto. Estou feliz por estar aqui agora, disse com um suspiro de alívio. Como aquela vida passada de Sarah se relaciona com a atual. Ri comigo mesmo ao lembrar que Sarah é muito aplicada e prática, sempre economizando o seu dinheiro. Procura sobras na geladeira, pois não suporta ver desperdício de comida. Teria sua preocupação em economizar alguma relação com essa memória inconsciente de privação? Será interessante observar como isso se refletirá na escolha de sua carreira e trabalho. Da mesma maneira que fiz com a regressão de Shazi, escrevi e guardei tudo para futuras referências. Outros jovens viajantes no tempo. Como já não tinha mais crianças em casa para usar como cobaia, era chegada a hora de encontrar outras crianças para regredir. Queria ver o que aconteceria quando regredisse crianças que nunca haviam passado pelo processo. Seriam capazes de acessar suas lembranças facilmente? Caso positivo, como seriam suas lembranças? Veriam imagens ensanguentadas do passado ou vidas mansas e banais? Havia um grupo de cerca de 12 crianças, entre 5 e 11 anos, disponível entre os amigos de Sarah e Shazi. Seus pais viam que meus filhos eram crianças normais e bem ajustadas, e que não haviam se tornado psicóticas por vivenciarem lembranças de vidas passadas, e então permitiram que eu regredisse os seus filhos, desde que eles aceitassem. As amigas de Sarah, de 10 e 11 anos, estavam muito curiosas para saber como era aquilo e se tornaram excelentes pacientes. Para começar, expliquei a cada uma das minhas voluntárias que eu acreditava que nós já havíamos vivido outras existências como pessoas diferentes e que quando relaxamos podemos nos lembrar daquelas vidas. Não houve dificuldade para as crianças aceitarem aquela possibilidade. Estavam ansiosas para ver quem poderiam ter sido. Também as preparei dizendo que algumas vezes nada acontece quando tentamos nos lembrar, e que, portanto, elas não tinham que dizer nada que não fosse verdade. Se nada tivesse acontecido, tudo bem. Também as preparei para a possibilidade de surgir uma vida traumática. Expliquei que vivemos muitas existências e que algumas são felizes e outras não. Se lembrassem de alguma coisa que fosse dolorosa ou triste, também não haveria problema. Seria a mesma coisa que ver um filme triste ou apavorante no cinema. Quando estamos concentrados num filme, podemos rir ou chorar, mas quando o filme acaba, saímos do cinema e encontramos o sol lá fora, nos sentimos melhor e a tristeza e o medo desaparecem. Na regressão acontece a mesma coisa, expliquei. A maioria das crianças caiu em transe facilmente, com um simples exercício de relaxamento. Como com os adultos, tão logo começaram a ver imagens, pedi que se concentrassem no seu corpo, o que calçavam, a cor da pele e dos cabelos, suas idades, o que vestiam, para que pudessem se enxergar com mais clareza. Pedi que descrevessem as redondezas, a paisagem, as construções, e que me contassem o que estavam vivenciando. Vi as pálpebras delas tremerem e seus rostos se contraírem,
À medida que se concentravam em suas imagens interiores e nos seus sentimentos, contaram as dificuldades de suas vidas e descreveram suas mortes. Em nenhuma de suas histórias aquelas crianças tiveram que enfrentar um trauma mais severo ou uma morte violenta e difícil. Lembraram apenas de vidas normais e mortes tranquilas. Até mesmo quando passavam pela perda de um ente querido ou por um revés catastrófico, pareciam estar em paz consigo mesmas. Atingir uma vida passada não foi difícil para a maioria das crianças, mas achei que nem sempre funcionou. Quando tentei as mesmas técnicas de regressão com crianças menores, de 5 e 6 anos, nada aconteceu, exceto muita inquietação e imagens casuais. Algumas contavam fragmentos de histórias que pareciam partes de sonhos, programas de aventuras da TV, ou davam respostas que achavam que eu devia estar querendo. Mas pude perceber aquelas divagações imediatamente. As crianças contavam aquelas histórias de uma maneira coloquial, quase monótona, não no estilo de frases curtas, falando e parando, que eu já me habituara a associar as regressões a vidas passadas verdadeiras. Quando fantasiavam, também não estavam emocionalmente envolvidas com suas histórias. A falha mais facilmente detectável é que lhes faltava, nesta hora, o fio da narrativa consistente, típico das lembranças de vidas passadas. Uma história, por exemplo, me pareceu suspeita como um videogame. Um menininho viu-se como um príncipe num castelo, andando por diversos corredores, entrando em vários aposentos, enfrentando dragões que surgiam das profundezas do espaço. Estava envolvido na fantasia, como ficaria se estivesse diante de um bom videogame. Mas faltava realismo. Em cada caso similar, quando achava que estavam fantasiando, deixava que fossem adiante e me juntava a eles. Não queria que sentissem que haviam falhado em nada, porque não era verdade. Não havia ninguém prejudicado. O povo das flores. Amanda de Kay, amiga de Sarah, estava com 11 anos quando fiz sua regressão. Tinha vividas recordações de uma inglesa de nome Elizabeth C. Não conseguia lembrar seu sobrenome, que vivera em Londres com a mãe e um irmão em meados do século XIX. Elizabeth costumava sentar-se num jardim próximo de sua casa e conversar com o povo das flores, pequenos espíritos que saíam por detrás das flores e lhe davam conselhos sempre que tinha um problema para resolver. Elizabeth escreveu histórias sobre o povo das flores, que foram publicadas num jornal de Londres e se tornaram bastante populares. Casou-se e teve um filho. Ficou viúva cedo e emigrou para a América com o filho. Continuou a se manter escrevendo histórias, até morrer de uma doença não identificada por Amanda. Sua vida só foi marcada por um conflito irreconciliável com o irmão. Elizabeth me deixava intrigada. Seria alguém que eu pudesse identificar? Perguntei a Amanda se Elizabeth tinha publicado livros. De acordo com Amanda, suas histórias só haviam sido publicadas em jornais. Parecia verdade. Lembro que os folhetins eram comuns em jornais no século XIX, porque os livros eram caros demais para a maioria das pessoas. Será que Amanda teria conhecimento disso aos 11 anos? O resto da história da menina soava como verídica. Os detalhes da vida de Elizabeth eram realistas e vieram à tona facilmente. E ecoavam na Amanda de hoje, que tinha uma incrível facilidade com as palavras. Mas, povo das flores, de onde teria vindo aquilo? Amanda ficara intrigada com aquele estranho detalhe. Achei que talvez fosse um fragmento de fantasia. Norman Inge me ensinara que fragmentos de fantasia, ou de experiências da vida atual, às vezes penetram na corrente das lembranças de vidas passadas porque, conforme explicou, essas lembranças são filtradas através do subconsciente, depósito de todas as lembranças arquivadas desta e de outras vidas. Não é estanque. Mas, me avisou Norman, não deixe uma inconsistência levá-la a pensar que todo o relato é fantasia, se o resto lhe parece verdade. Avalie a história como um todo.
Com Amanda, o resto da história parecia verdadeira. Então, aceitei-a como tal, não querendo jogar fora o bebê com a água do banho. Meses depois, Amanda ganhou um concurso de redação na escola. Dei-lhe os parabéns, dizendo: viu, você tem esse talento oriundo do passado, não é? Amanda olhou para mim e riu nervosamente. Ainda não estava muito segura a respeito da regressão, sobretudo sobre o povo das flores. Amanda e a família se mudaram para outro estado no ano seguinte. Ela e Sarah continuaram em contato, visitando-se nas férias escolares. Isso me deu a oportunidade de acompanhar seu progresso como escritora. Ela dizia que escrevia contos e poesias o tempo todo e participava da revista literária da escola. Admitiu para mim, uma vez, que ainda pensava na sua lembrança de Elizabeth, a escritora do passado. Quase 5 anos após sua regressão, Amanda me escreveu e o término da sua carta era muito fora do comum. Um incidente muito estranho me aconteceu há cerca de um ano, durante minhas férias na Inglaterra. Nunca tinha estado lá antes. No aeroporto de Londres, pegamos um táxi para o hotel. Ao passarmos pelas primeiras ruas residenciais da cidade, minha mãe fez um comentário sobre a quantidade de jardins de flores. O motorista disse que os londrinos utilizam a jardinagem como válvula de escape para as pressões das suas vidas e que ele e muitas outras pessoas costumavam falar com o povo das flores em seus jardins. Fiquei de boca aberta e meus olhos quase saíram das órbitas quando ouvi aquilo. Povo das flores, pensei. Que coincidência. Crianças relembram a morte. Após fazer 12 jovens regredirem, não podia perceber nenhum valor imediato naquelas regressões ao acaso. As existências de que se recordavam eram ricas em histórias e fascinantes de se ouvir, mas que significado teriam para eles? Nenhum trauma nem assunto pendente que precisasse ser resolvido havia aflorado. As histórias de vidas passadas de que se lembraram talvez pudessem encorajá-los a desenvolver talentos ou capacidades que trouxeram das vidas passadas ou lhes fornecessem roteiros de vidas construtivas ou mitos particulares que pudessem guiá-los à medida que envelheciam, como a escritora de Amanda em seu passado. Mas será que as crianças se lembrariam dessas introvisões ao crescerem? Eu não tinha certeza. Embora não tenha visto nenhuma cura significativa como a ocorrida com meus filhos, a experiência tinha sido bem-sucedida, ao menos em outros aspectos. Aprendi que outras crianças podem regredir a vidas passadas facilmente. E vi que não houve nenhum efeito colateral causado pela regressão. O processo funcionou melhor com crianças mais velhas, de 8 a 11 anos. Não deu certo com as crianças de 4 a 6 anos que fiz regredir. No entanto, me lembrei de que Shazia estava apenas com 5 quando teve suas lembranças da guerra civil pela primeira vez. Portanto, não podia tirar conclusões. Uma pergunta foi respondida, com certeza. Crianças pequenas são capazes de reviver suas mortes e visitar o estado de pós-morte. As experiências de morte foram extraordinárias. Na verdade, tive que me lembrar de que se tratava de crianças descrevendo suas mortes. Não as havia preparado de forma alguma para suas mortes relembradas. Não queria assustá-las. Entretanto, ao fim de cada vida descreviam a experiência da morte. Todas as crianças lembraram de mortes tranquilas, colocando-as na categoria dos 62% de mortes naturais da doutora Wambashi. E todas as experiências de morte foram similares. Ao morrerem, se descreviam flutuando sobre seus corpos, subindo cada vez mais alto no céu, como os adultos o fizeram em suas regressões. A transição parece ter sido feita sem esforço. Testemunhar essas crianças passarem pelas mortes em suas vidas passadas sempre me animava. Era um momento sagrado. Podia sentir uma mudança na energia que havia no interior do aposento. Por vezes tinha certeza de ver uma luz em volta da criança, que ali estava deitada em paz absoluta.
Aguardava esses momentos para perguntar o que havia aprendido com aquela existência que acabava de lembrar. E todas as vezes a resposta era uma pérola de percepção, com uma sabedoria e maturidade maiores do que seus poucos anos de experiência na Terra teriam possibilitado. Nesses momentos, percebia estar na presença de almas sábias e experientes. Só quando terminava a regressão e elas voltavam à sua personalidade infantil é que podia me dar conta de como eram pequenas. Durante uma das regressões de Shazi, após ter passado por sua morte, perguntei: o que acontece depois que morremos? Sem hesitar, num fluxo constante de palavras, e num tom de quem sabe, explicou: quando morremos, podemos escolher o que queremos fazer, podemos voltar a uma cena da vida que acabamos de deixar e encontrar informações que possam responder a questões que complementarão aquela vida. Você pode ver o que acontece com as pessoas que ficaram. Pode voltar em espírito, dizer adeus e ver o que acontecerá a elas no futuro. Se perceber que está tudo bem, está liberado para deixar o plano da Terra às suas palavras exatas. Perguntei o que aconteceria se visse que os seres queridos corriam perigo. Ele disse: você volta rapidamente num outro corpo para se juntar àquele grupo. Após a morte, você tem a oportunidade de se mover rápido de um lado para outro, em espírito, voar sobre as cenas que deixou para trás, e vê-las em tempo real. Você está num tempo diferente do que temos na Terra. Depois, você vai para o paraíso, antes de voltar em outro corpo. As observações de Shazi foram confirmadas por relatórios de experiências de quase morte pelas descrições de místicos orientais. Se Shazi, com 7 anos, sabia disso, será que todos sabemos? Será o nosso nascimento, como disse o poeta Wordsworth, apenas um sono e um esquecimento desses estados espirituais? Parece que Shazi só precisou de uma pequena cutucada para fazer este conhecimento vir à tona. Foi durante esse tempo de experimentação que as ansiedades de Shazi na guerra civil foram provocadas pela Guerra do Golfo, e eu o fiz regredir de novo. Ele tinha 8 anos, então. 3 anos após sua primeira regressão, ele voltou àquela vida com a necessidade de completar sua morte. Finalmente encontrou a paz com a sua lembrança e se libertou dos sentimentos tristes daquela existência. Mas uma vez eu era lembrada do poder real desse processo, como questões subsistentes do passado podiam ser pacificadas apenas ao serem recordadas. Era naquilo que residia o grande valor. Aquela sessão foi profunda e cativante para nós dois. Porque não conseguia repetir aquelas profundas experiências com essas regressões ao acaso? Seria porque meus jovens voluntários não tinham problemas específicos para estudar? Ou seria porque o impulso para voltar à vida passada se originava em Shazi e não por meu intermédio? Eu estava num beco sem saída nas minhas experiências com crianças. Não percebia se havia ou não algo mais a aprender com aquelas sessões de regressão. E não tinha certeza se as crianças estavam ganhando novas percepções ou sendo ajudadas voltando às suas vidas passadas. Meu entusiasmo estava minguando. Não tinha certeza do que fazer a seguir. Então, decidi esperar. E aconteceu algo que devolveu meu ânimo. Noite Ninja. Shazi teve um problema que não conseguimos resolver. Na véspera do Ano Novo, ele foi participar de uma festa na sua academia de karatê, em que todos os alunos ficariam para dormir juntos. Aqueles eram os tempos das onipresentes tartarugas ninja, e as crianças brincavam com jogos ninja, vídeos de karatê e a comida favorita das tartarugas, pizza. Montavam túneis escuros com lençóis e cobertores para simular os esgotos em que viviam as tartarugas. Aparentemente, Shazi se divertia a valer. Mas, tarde da noite, ele ficou perturbado e não conseguiu dormir. Minha amiga Amy McLaughlin, que supervisionava as crianças, não conseguia consolá-lo. Ao amanhecer, colocou-o no carro e o trouxe exausto e chorando para casa.
Ele não sabia explicar o que acontecera, exceto que estava tentando dormir o mais tarde possível, quando se sentiu muito perturbado e não conseguiu pegar no sono. Após aquela noite, Chase passou a ter ataques de ansiedade todas as noites, na hora de dormir. Sentia dores no estômago, ficava muito pálido e calado,